E é isso. Oi, gente. Achei que o áudio não estava saindo, mas está saindo. Tá tudo certo. Então, meu povo, bom dia para vocês que estão aí acompanhando a gente nessa gravação agora ao vivo. Um beijo enorme para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Estamos agora iniciando o nosso encontro de direito civil. Um beijo para a galera que já está aí se manifestando no chat, tá? Gabriela, Jussara, Maria, Rose, Isabela, Ludi, Ubson, um beijo enorme para vocês. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas fico muito feliz que estejam aqui aproveitando os nossos estudos, os nossos professores, nosso conteúdo feito com muito carinho para vocês, tá? Araputanga, bom dia diretamente do estado do Mato Grosso. Um beijo, viu, Renato? Fico muito feliz. Professora tá chiquetosa, tô nada, gente. Tô toda aqui, ó, cansada, cansada. E é isso. Deixa eu contar para vocês. Vamos aprender direito civil na prática? E tem coisa melhor do que aprender direito. Gente, direito civil é vida. Direito civil é o que a gente vive todos os dias. Ponto. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Para a gente falar de uma história na prática, a gente tem que lembrar do que é que chega no judiciário, né? As coisas que chegam no judiciário. E eu quero contar para vocês uma coisa. Vamos começar esse dia divertido. Eu vou abrir um negócio aqui. Espera aí. Vocês vão ficar chocados. Quer ver? Deixa eu contar uma coisa. Eu não sei se essa história que eu vou contar para vocês é verdadeira. Porém, contudo, todavia, casos da vida real. E pra gente falar, professor, eu nem sabia que tinha contrato de namoro. Pois é, mas deixa eu te contar. Vocês vão ficar chocados em Cristo agora. Deixa eu arrumar aqui esse negócio. Pode ser que eu seja demitida, mas dá uma olhada nessa notícia aqui. Brasil, olha isso. Não sei se essa notícia é verdadeira. Não sei se é verdadeira. Mas o fato é que é direito civil na prática. E na prática, a gente tem que conversar sobre isso. Mulher processa ex-marido por ter o pênis pequeno. Segundo ela, não viu o problema. Não, como é que ela falou? Não viu o tamanho do problema. Brasil! Aí vem aqui, um processo judicial um tanto quanto curioso tem chamado a atenção na pequena cidade de Porto Grande, do Amapá. Uma advogada está processando o ex-marido, alegando insuficiência peniana, condição em que o pênis não atinge 8 centímetros ereto. Segundo informações divulgadas pelo portal Jus Brasil, a mulher tem utilizado uma questão prevista na legislação brasileira que considera um erro a falta de informação anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou moléstia grave. Um pequeno problema. Tendo esta justificativa, a advogada pede a anulação do casamento e uma indenização de R$ 200.000 pelos 2 anos de namoro e 11 meses de casamento com o ex-companheiro. Apesar de ter ganhado enorme proporção na internet pelo ineditismo do caso no Brasil, em outros países isso não é incomum. Estou aqui no site OCP News.
Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, processos deste tipo são movidos sob a alegação de que a condição afeta a libido feminina e, consequentemente, impacta na vida do casal. Abre aspas. Se eu soubesse antes o tamanho do problema... Fecha aspas. A pergunta que não quer calar nessa história. Após 2 anos de namoro e 11 meses de casamento, como que a autora do processo não percebeu essa pequena condição? De acordo com ela, o comerciante alegava motivos religiosos para não manter relações sexuais. Entretanto, hoje a advogada acusa o homem de ter usado o argumento religioso para esconder o problema, ainda que pequeno, mas crônico. Abre aspas. Eu não vi antes o tamanho do problema. Se eu tivesse visto, jamais teria me casado com um impotente, afirmou a moça. Babado. E aí, me diga, um pênis pequeno pode sim ser motivo para anular o casamento? Professora, a gente tem mesmo que falar desses pequenos problemas? Temos. E deixa eu te falar. Ó, a caneca suja da prof. Ah, não dá nada não, né? Deixa eu te falar. Ah, Brasil, Brasil. Deixa eu te falar. Esse negócio é assustador. É pequeno, mas é assustador. Só que a gente tem que estudar direito civil na prática, né? Eu quero conversar com vocês, então, sobre causas de anulação do casamento. Quando a gente celebra o casamento, e aí é fato, né? Quando a gente tem aí a celebração do casamento, a gente tem que lembrar que o casamento, ele é um negócio jurídico especial do direito de família. É um contrato, é um negócio jurídico especial, é um contrato especial regido por regras especiais. A gente tem a celebração do casamento e a gente tem algumas questões relacionadas a processo de habilitação, a possibilidade de invalidação, como que chega o fim ao casamento. E eu queria convidar você para fazer agora um esqueminha sobre isso comigo. A gente aproveitar aqui a questão desse pequeno problema do casamento aí. Isso não tem na lei sim, tem na lei, Brasil. E eu quero mostrar para vocês agora, tá? Vamos fazer uma questão dessa? Vamos fazer uma questão dessa para o simulado? Vamos. Vocês sabem que eu sou do mal, que eu gosto de ver o mal. Vamos lá, vamos fazer a nossa esqueminha do coração aqui. Bom, quando a gente fala aqui, vai ser um esquema breve para a gente poder tomar nota aqui do nosso tema, do nosso assunto que a gente está trabalhando, tá? Quando a gente fala aqui de casamento, e aí depois eu vou colocar o material para você dar print, tá? Quando a gente fala aqui do casamento, para a gente chegar no momento de celebração do casamento, a gente passa primeiro por um momento chamado processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, os envolvidos ali, os nubentes, vão apresentar documentos, tá? Os nubentes vão apresentar documentos. Com quantos anos eu posso me casar? Mamãe, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Com quantos anos eu posso me casar? Eu posso me casar a partir dos 16 anos, tá? Mediante consentimento dos pais. E não tem idade limite. Você pode se casar com 130 anos de idade se você quiser. Não tem idade limite, tá? Quando a gente casa, quando a gente quer casar, a gente inicia o processo de habilitação. Esse processo de habilitação tem previsão
no artigo 1525 até o 1532. E você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai no cartório, vai fazer um pedido dizendo que quer se casar, vai juntar os documentos, o oficial do cartório vai publicar editais de proclamas dizendo que Joãozinho e Maria querem se casar e vai sair uma certidão, se ninguém falar nada, de habilitação, tudo bem? Uma certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação, ela vai permitir que você possa efetivamente marcar a celebração do casamento. Essa certidão aqui, meu povo brasileiro, preste atenção. Essa certidão aqui, que vai dizer, olha, esses dois aí estão tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. Essa certidão, ela tem efeitos por 90 dias. Então, você tem que celebrar seu casamento dentro dos 90 dias. Celebrou o casamento como, prof? Você vai marcar o dia da celebração. A celebração vai acontecer, vou botar aqui, ó. A celebração do casamento é o dia que você vai dizer o famoso sim. Lembrando que você não pode embaraçar a voz, fazer brincadeirinha, nada disso. É o dia que você vai dizer o sim. Quando você celebra o casamento, você vai celebrar este casamento aonde? Bom, a gente segue as regras do artigo 1533 ao 1542, tá? Olha só, a celebração do casamento vai acontecer mediante a presença das testemunhas, lembra? Testemunha é aquele povo lá que bonitinho, bonitinho, leva lá meu nome? Leva lá ai, fugiu o nome aqui, gente. A madrinha e o padrinho, né? Leva lá os padrinhos pro casamento e pipipi, popopó. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Tá? Então vamos lá. Então a gente pega e faz a celebração do casamento. Essa celebração do casamento é feita mediante a presença de testemunhas. Tô fazendo só um resumo, tá? Mediante a presença de testemunhas. Professora, são quantas testemunhas aí que eu vou ter que colocar? Depende. A gente vai ter aqui 2 testemunhas se a celebração for no cartório, 4 testemunhas se for em edifício particular. Ah, vamos casar lá no salão de festa logo, tá? E também 4 testemunhas se um dos nubentes não souber ou não puder escrever, ok? Beleza? Então tá. A minha pergunta é possível casar? Vou botar 3 questionamentos aqui interessantes. É possível casar por procuração? É possível casar por procuração? O que você me diz? Sim, é possível casar por procuração. Está lá no artigo 1542 do Código Civil. Só que essa procuração, gente, ela precisa ser por instrumento público. Ela precisa ser por instrumento público e deve ter poderes especiais para isso, tá? Então, pode ser por casamento por procuração, mas tem que ter poderes especiais. E a gente ainda tem 2 situações que são interessantes, bastante recorrentes de prova, tá? Que situações são essas, prof? Bom,
A gente pode flexibilizar essas regras de celebração do casamento. Calma que já já a gente vai voltar no pequeno problema que eu apresentei para vocês. A gente tem possibilidade de flexibilizar essas regras. A gente tem a possibilidade de flexibilizar essas regras. E essas regras de fazer o processo de habilitação, de casar na sede do cartório ou em edifício particular, a gente pode celebrar essas regras em duas situações. Vamos lá. Quais são as situações? Nós podemos flexibilizar de forma mínima, com base no artigo 1539, ou de forma máxima, uma flexibilização muito grande. No 1539, a gente tem aquela situação do casamento, vamos ver quem é que lembra aqui, em caso de moléstia grave. Nesse caso aqui, de moléstia grave. Ai, gente, tô vendo o comentário de vocês aqui. Nesse caso de moléstia grave, os nubentes já habilitados, quer dizer, eles já possuem aquela certidão, eles já habilitados, vão casar na presença de duas testemunhas, só que qual é a única situação aqui diferente? Como está em caso de moléstia grave, a autoridade vai celebrar o casamento onde o doente está. Onde o doente, vou botar aqui, se encontra. Entendeu? É em caso de moléstia realmente grave. Tudo bem? É em caso de moléstia realmente grave. Então, casou, fez o processo de habilitação, mas aí no meio do caminho teve um problema, ficou doente e precisa ali casar no local onde se encontra. A autoridade celebrante vai lá. Mas perceba que nesse caso aqui, eles já estão habilitados, tá bom? Agora, o outro caso, ele já é uma flexibilização máxima dessas regras. Por quê? É o caso do casamento em caso de iminente risco de vida. Iminente risco de vida. Aqui é o chamado casamento num culpativo. Lembra do casamento num culpativo? Essas pessoas não estão habilitadas. Veja, não há habilitação. Mas aqui aconteceu uma tragédia. Por exemplo, houve um desmoronamento do prédio e aí a pessoa tá lá presa nos escombros, sabe que vai morrer e aí fala: eu quero me casar com o fulano, eu quero me casar com o João. Aí o povo chama o João, pelo amor de Deus, chama o João e chama 6 testemunhas. Não existe autoridade celebrante aqui. Aí, né, começa aquela música de fundo. É isso. Então, o casamento in extremis vitae, na extremidade da vida. Aconteceu uma tragédia, a pessoa sabe que não vai sair viva dali, mas quer casar com o fulano. Então, chama o fulano, se o fulano já não estiver ali, e 6 testemunhas, ok? Beleza? Maravilha. Entendeu? Pois bem, vamos lá. Dá o print nessa telinha. Eita, meu Pernambuco. Ana Lúcia, um beijo, viu? Dá um print nessa telinha aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando é que o casamento efetivamente chega ao fim? Quando é que o casamento chega ao fim? Me conte. Casou, celebrou o casamento, tem a certidão de casamento, tá lá vivendo o casamento. Quando é que esse casamento chega ao fim? Me conte. Bom, o casamento
ele pode chegar, vou fazer diferente aqui. Ele pode chegar ao fim. Como? Pode ser a morte das pessoas? Pode. Pode. Pode ser a morte das pessoas. A morte põe fim ao casamento. Pode ser o divórcio? Pode. Morte, divórcio. Aqui eu quero comentar uma coisa sobre separação, tá? Ou o casamento pode ser inválido. Então, o casamento chega ao fim pela morte das pessoas, pelo divórcio, ou quando ele é inválido. Pela morte, tranquilo, né? Surge o estado de viuvez. Agora vamos lá. A questão do divórcio. Quando a gente fala aqui especificamente sobre o divórcio, algumas coisas eu quero te contar. Hoje, a regra é o divórcio direto. Isso aqui vive caindo em prova, viu? Divórcio direto. É a nossa emenda constitucional 66 de 2010. Não tem mais conversa sobre isso. Ah, professora, então quer dizer que se eu casar na sexta... Oh, ficou errado aqui, peraí. Se eu casar na sexta e não vou poder usar a TV. Se eu quiser casar na sexta, caso na sexta. Fiz todo o processo de habilitação, casei. Mas na segunda-feira eu decidi que eu não quero e que eu vou divorciar. Pode? Com certeza. Vai na fé. Pode sim. Se você quiser divorciar na semana seguinte, você divorcia. Não existe mais prazo mínimo para aguardar para o divórcio, ok? Não tem mais essa história de ter que esperar um período X para poder consagrar o divórcio. Não. Se você quiser divorciar, vai na fé, tá? Aí, quando a banca cobra algumas questões relacionadas a divórcio, ela faz umas perguntinhas básicas aqui. Vamos lá. Primeiro, separação judicial. O que era separação judicial? Antes, as pessoas, para poder divorciar, antes disso, elas precisavam separar. Antes do divórcio, ou era uma separação judicial, ou era um caso de separação de fato, tá? E aí, quando entrou a ideia do divórcio direto, a pergunta é: a separação judicial, ela deixou de existir? Ela passa a ser, na verdade, uma opção dos nubentes. Dos nubentes, não, dos cônjuges, perdão. Uma opção dos cônjuges. Por quê? Porque, na verdade, o divórcio, qual é a diferença do divórcio da separação? O divórcio põe fim ao casamento. Acabou o casamento. A separação judicial, não. A separação judicial, você é tipo, vamos dar um tempo? Vamos dar um tempo? Antes da emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio, ele era assim. Primeiro você separava judicialmente, depois você divorciava. Depois de 1 ano da separação judicial, você podia divorciar. Olha que inferno. Ou, depois de 2 anos da separação de fato, você poderia divorciar. Agora, não. Porque assim, gente, por que eu vou ficar insistindo para as pessoas tentarem continuar um relacionamento? Para um matar o outro? Né? Ainda mais hoje, no campo que a gente vive da violência doméstica. Para! Ah, vai esperar o quê? Matar a pessoa para poder deixar ela viver? Não, não tem, não, para, esquece. Hoje o divórcio é direto. Se eu casei ontem e eu quero divorciar hoje, divorcia. Ninguém vai ficar casado porque o legislador quer, não.
Aí o pessoal começou a discutir se a separação judicial, ela, como é que fala? Tinha deixado de existir. Na verdade, há doutrinadores que defendem que deixou de existir. Mas não faz sentido você acabar com ela. Deixa como uma opção dos envolvidos, dos cônjuges. Ah, não, a gente quer só dar um tempo, então vamos só dar um tempo. Não tem problema nenhum, vamos só dar um tempo. Então vamos fazer uma separação judicial. E aí a separação judicial, ela suspende regras de casamento, de matrimônio, blá, blá, regras de fidelidade, regras de coabitação, suspende o regime de bens, tá? Essas coisas aí, tudo bem? Então vamos lá. Separação judicial. Roberta, eu posso fazer o divórcio sem fazer partilha? Pode. É possível o divórcio. Isso aqui vive caindo, viu? Sem fazer partilha dos bens? Pode. Tem problema nenhum. Eu posso fazer o divórcio e deixar para resolver a partilha de bens depois. Tem problema nenhum. Detalhe. O divórcio pode ser no cartório? Pode? Pode. Só que para ser no cartório, não pode envolver interesse de incapaz e deve ser amigável, tá? Deve ser amigável. Então, para ser no cartório, não pode envolver incapaz e tem que ser amigável. Em alguns estados, a gente tem a possibilidade de fazer o divórcio no cartório, mesmo tendo questão relacionada a filhos incapazes, se as questões dos filhos incapazes já se acharem resolvidas no campo judicial. Por exemplo, alimentos, guarda, já está tudo resolvido? Então a gente pode resolver no cartório só o divórcio? Pode. Mas aí tem que ser algo amigável. Se for litígio, tem que ir para o judiciário, tá? Agora, e a questão da invalidade do casamento? Oh, peguei a canetinha errada. E a questão da invalidade do casamento? Invalidade do casamento vai acontecer quando o casamento é nulo ou anulável. Agora é que são elas. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. A gente vai ter o casamento que pode ser nulo ou anulável. Agora a gente vai entrar no pequeno problema que a gente começou aqui, tá? Casamento nulo ou anulável. Professora, quando é que eu tenho um casamento nulo? Você precisa lembrar que no direito civil, o que é nulo nunca se torna válido. O que é nulo jamais se torna válido. O que é nulo jamais se convalida. Olha que interessante. Então, um casamento nulo pode passar 50 mil anos. Ele nunca será válido. Ele nunca será válido. Professora, quando o casamento é nulo, como que a gente tira ele do ordenamento jurídico? Por uma ação declaratória de nulidade. E como questões relacionadas à nulidade são questões que ofendem interesse público, de fato, o Ministério Público pode promover essa ação. Mas será que o pequeno problema que a gente leu no início da aula é um problema que é caso de nulidade ou de anulabilidade? Veja, o divórcio sempre está aí. Então, se a pessoa não te faz feliz na cama, se a pessoa não te faz feliz na vida, se a pessoa, né, se você não é feliz, divorcia. Ponto. A questão é que quando você divorcia, no seu registro vai ficar lá, divorciado. Só isso. O único problema que vai te trazer é isso. Vão saber que você já passou na primeira rodada.
Mas e daí? Né? Quem liga? Divorciado. Aí, o Robert. Aí, o que rola? Quando o casamento é declarado nulo ou anulável, você volta ao estado de solteiro. Porque é como se aquele casamento não tivesse sido celebrado, em tese, tá? Então, quando é que eu tenho caso de nulidade? São situações muito graves. O casamento é nulo quando tivermos violação dos impedimentos. Violação dos impedimentos para o casamento. Presta atenção que isso aqui vive caindo na OAB, tá? Violação dos impedimentos para o casamento. Roberta, onde é que eu encontro esses impedimentos? Estão previstos no artigo 1521. Estão previstos no artigo 1521. E agora eu quero que você venha comigo aqui no Código Civil. Artigo 1521. Preste atenção agora. Não podem casar. Tá vendo aqui dos impedimentos? Não podem casar. Os ascendentes com descendentes, seja parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. Então aqui, ó, pai com filho não pode, né, Brasil? Os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Os sogro, sogra, enteado, enteada. Adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Irmão unilateral ou bilateral e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante. Pessoas casadas. Cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. São casos de impedimento do casamento. Eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu vou te explicar, tá? Presta muita atenção aqui. Olha só. Você tá vendo que essas situações são situações bastante imorais. Mas a primeira observação que eu quero fazer com você é essa daqui do inciso 4. Irmão, seja bilateral, mesmo pai, mesma mãe, ou unilateral, só mesma mãe ou mesmo pai, não podem casar. E demais colaterais até o 3º grau. Quem são esses demais colaterais até o 3º grau? Tio com sobrinho. Agora, deixa eu te explicar. Tio com sobrinho não podem casar. Não podem casar. Mas tem um decreto, Decreto-Lei 3.200, toma nota disso. 3.200. Esse decreto, ele é muito antigo, ele é da década de 40, e ele estabelece o seguinte: é possível o casamento de tio com sobrinho, se houver um atestado médico dizendo que essas pessoas estão em plena sanidade mental, tá? Um atestado médico dizendo que essas pessoas estão em plena sanidade mental e que a prole que porventura elas venham a ter não seja defeituosa. Né? Faz lá os testes, eu não sei como é que funciona, mas faz lá os testes e mete o doido lá. Bota lá que a pessoa, sei lá, né? Então, no final das contas, é possível o casamento de tio com sobrinho. Beleza? Vamos voltar aqui. Essas situações aqui do 1521, e agora preste muita atenção, porque isso aqui é cobrado em exame de ordem. Essas questões do 1521 se aplicam à união estável. Então, vou até botar aqui. Esses impedimentos são aplicáveis à união estável. Quem não pode casar, não pode viver uma união estável. Vocês estão entendendo isso? Quem não pode casar, não pode viver uma união estável. Só que tem um detalhe aqui, e quem tem feito as questões anteriores do exame de ordem, está ligado nesse ponto.
Pessoa casada. Pessoa casada não pode se casar. Pessoa casada não pode se casar. Pessoa casada não pode se casar. Não tem como, produção. Agora, pessoa casada não se casa. Perfeito. Mas imagine a pessoa casada separada de fato. O que é uma separação de fato? É a pessoa que saiu da vida do outro e falou, valeu, falou. Vou seguir minha jornada. Isso, gente, isso vive caindo em prova da OAB. Vive caindo em prova da OAB. Então a pessoa fala, vou seguir minha jornada, valeu, falou. Só que até resolver divórcio, pipipi, popopó, a pessoa está separada de fato. Separada de fato. A separação de fato não põe fim exatamente ao casamento. Mas a pessoa separada de fato, ela pode viver uma união estável. E a FGV adora cobrar isso. Adora cobrar isso. Coloca lá, o João separou de fato da Maria. Já tem 6 meses. E aí agora o João descobriu o verdadeiro presente de Deus. Quer se casar com o Antônio. Mas ele não quer casar com o Antônio, ele não pode casar com o Antônio agora porque ele ainda está casado com a Maria. Mas ele já pode constituir uma união estável com o Antônio? O que você me diz? Pode? Pode. Porque pessoa separada de fato, muito embora não possa casar, ela pode viver uma união estável. A Larissa está colocando ali, ontem eu errei uma questão dessa, agora não erro mais. Não vai errar mais, e sabe por quê? Porque você aprendeu. E a gente aprende muito com os erros, né? Quando você procura o erro, quando você procura entender por que você errou de forma consciente. Então, cuidado! Os impedimentos se aplicam à união estável. Se aplicam à união estável. Mas, pessoa separada de fato pode viver uma união estável sim, embora não possa se casar. Quando a gente tem essa questão dos impedimentos, vou te contar aqui. Cabe, em qualquer tempo, uma ação declaratória, uma ação declaratória de nulidade. Ação declaratória de nulidade, tá? Nulidade. Gente, essa ação declaratória de nulidade, ela pode ser proposta a qualquer tempo, porque ela é imprescritível, e pode ser proposta, inclusive, pelo Ministério Público. Pode ser proposta pelo Ministério Público. Então, se liga no esquema. Não perca questão por causa disso. Olha para o material. Olha para o material. Quando a gente fala de como é que fala aqui? Bateu aqui um delay. Gente, eu fiquei com esses problemas depois da Covid, juro. Que eu estava falando, lembrei. Então, quando a gente tem aqui a possibilidade de ação declaratória de nulidade, que pode ser efetivamente a qualquer tempo, ela pode ser promovida pelo Ministério Público, tá? Pelo Ministério Público. Ou seja, nesse caso aqui, cuidado. É a qualquer tempo. Passou 50 anos, pode declarar a nulidade, tá? E quais são os casos de anulabilidade do casamento? Os casos de anulabilidade do casamento estão elencados no artigo 1550. Agora a gente entra no pequeno problema aí do sujeitinho, tá? A gente entra agora no pequeno problema aí do sujeitinho. O 1550, e eu vou botar aqui para você na nossa lei, vamos lá? O 1550 diz o seguinte: é anulável o casamento. Quando a gente lê essa palavra anulável, você já sabe que para anular depende da vontade da parte. Então, para anular, depende da vontade da parte. Depende da vontade da parte.
Se a parte interessada quiser anular, ela vai poder anular. Não tem Ministério Público, porque os casos de anulabilidade não são casos que ofendem o interesse público. São casos que ofendem o interesse particular daquela pessoa envolvida ali. Então, olha só, é anulável o casamento de quem não completou a idade núbil. Quantos anos? 16. Só que agora, depois que veio a proibição de casamento de quem não alcançou os 16 anos, isso aqui não é mais caso de anulabilidade em si, tá? É caso de nulidade, porque a lei proíbe o casamento de menor de 16 anos. Então, quando a lei proíbe, é caso de nulidade. Bom, 2. Do menor em idade núbil, então a partir dos 16 anos, quando não autorizado por seu representante legal, por vício de vontade nos termos do 1556 a 1558, que eu vou mostrar para vocês, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento, realizado por mandatário, lembra da procuração? Sem que ele ou outro contraente soubesse que a revogação da procuração aconteceu, e por incompetência da autoridade celebrante. Então, esses são os casos de anulabilidade, tá? Casos de anulabilidade. Mas, Roberta, aqui está dizendo por vício de vontade do 1556 a 1558. Então, vamos para a questão. Vamos lá, 1556. O casamento pode ser anulado por vício de vontade, se houver por parte de um dos nubentes ao consentir erro essencial quanto à pessoa do outro. Será que o pequeno problema se encaixa aqui? Pois muito que bem. O que é erro essencial? A lei ajuda a gente a entender. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Quer dizer, depois do casamento você descobre essa palhaçada. Aí, o que a gente vai ter aqui? No que diz respeito à identidade, honra e boa fama da pessoa, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne a vida insuportável, tá? Então, por exemplo, você descobriu que o cara que você está casado, ou a mulher que você está casada, a pessoa que você está casada, tem um passado tenebroso, uma identidade terrível. Você descobriu uma coisa terrível sobre a boa fama daquela pessoa. Ou, deixa eu te falar, se isso que você descobriu sobre aquela pessoa torne a vida insuportável, meu amigo, para. O Código de 1916 dava, o povo falando aqui, Neiva do céu, não tinha nada. Tinha nada. O meme, né? Neiva do céu. Então, o Código de 1916 dava a possibilidade do homem anular o casamento se ele descobrisse que depois do casamento a mulher já tinha sido deflorada. Tu acredita nisso? Pois é. Neiva do céu. Não tinha nada lá. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Tá vendo que você tem que demonstrar que a vida ficou insuportável? Você não dá conta de viver com aquela pessoa. Professora, mas e se o casamento não puder ser anulado? Divorcia. Divorcia, você não é obrigado a ficar com a pessoa. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência. Olha lá. Olha lá. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança. E aí? E aí? Aqui entra o pequeno problema.
que você acha? Analisa aí, ó. Não sabia do defeito físico irremediável e que não seja uma deficiência ou uma moléstia grave transmissível. Neiva do céu, tinha nada lá. Quando baixou a roupa, deu nada, deu nem tempo de rir. Aqui a gente entra na discussão, tá? E aí, agora, falando sério, real, oficial. O casamento, ele não foi pensado para regular situações de ter filhos. Não. O casamento, ele foi pensado para regularizar a relação sexual das pessoas. Tá? A relação sexual das pessoas. Então, como que você mantém um casamento se você não consegue ter relação sexual com aquela pessoa? E isso vale para os dois aspectos, tanto em relação ao homem quanto à mulher. E é a relação sexual normal, né? Você não pode exigir que a outra pessoa faça lá os 50 tons de cinza tradicionalmente todos os dias, porque você não é o Christian Grey. Então se toca. Então você não pode exigir isso aí, né? Por exemplo, você não pode exigir que o seu cônjuge tenha relacionamentos sexuais com você fora do limite do razoável, só porque está casado. Porque isso pode ofender a dignidade da pessoa humana do outro, a integridade física do outro, ok? E se a pessoa não te satisfaz de alguma forma, divorcia. É o caminho. Agora, quando você casa e você descobre que aquela pessoa tem uma situação que impede o relacionamento sexual, você pode entrar nesse casamento. Ó, nessa situação aqui, você pode entrar aqui nessa situação de anulabilidade do casamento. Então, é a chamada impotência para a relação sexual. É a impotência coeunde. A impotência coeunde é uma impotência para ter relação sexual. Pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. É causa de anulação. E a gente não pode deixar de pensar que as pessoas ainda podem ter interesse em manterem-se íntegras em relação à questão sexual e ter sexo só depois do casamento. Não tem impedimento para isso. Algumas pessoas ainda querem viver esse tipo de opção. Então vive, não tem problema. Aí depois do casamento descobre uma situação dessa. Pode anular. Agora, você descobrir que a pessoa não pode ter filhos é causa de anulação? Não, tá? Tudo bem? Vamos voltar aqui. Também é anulável o casamento em virtude de coação. Coação é ameaça, né? Coação é ameaça. Vou falar o prazo para anular já já. Quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerado ou iminente. Ou você casa comigo, ou eu mato seus pais, ou alguma coisa assim. Então, vamos botar aqui no nosso material. Os casos de anulabilidade estão no artigo 1550. Quando a gente tem a anulabilidade, nós vamos observar o cabimento de uma ação anulatória. Uai, o objetivo do programa não era aprendendo na prática? Estamos aprendendo na prática. Anulatória. Ação anulatória. Essa ação anulatória só pode ser promovida pela parte interessada, tá? E essa ação, ela tem prazo. E esse prazo é decadencial. Eu quero que você memorize isso. Esse prazo é de decadência. Ou seja, se você deixar passar esse prazo, já era. Viu? Já era. Acabou. Então, vamos lá. Roberta, qual que é o prazo? Vamos só recordar quais são os casos de anulabilidade. De quem não completou a idade núbil, eu não vou falar porque já não é mais caso de anulação, tá?
Vamos lá. Do menor que casou sem consentimento tá? Do menor sem consentimento, por vício de vontade, do incapaz, da revogação, da procuração, ou por incompetência da autoridade celebrante. Tá? Vamos lá. Menor sem o consentimento, qual que é o prazo? 180 dias. Por vício de vontade, aí a gente tem aquelas duas situações. O erro essencial, que é... Ficou uma porcaria isso aqui, né? O erro essencial, que são essas causas que a gente está mencionando aqui. Vou até pegar essa parte aqui, ó. Vou empurrar mais para cá. Por erro essencial, que é exatamente essa situação que a gente está mencionando aqui, e por coação, que foi a ameaça. Quando por erro essencial, o prazo para anular são 3 anos, viu, gente? Contados da celebração do casamento. E no caso de coação, que é a pessoa casar com o outro porque foi ameaçado, a gente tem aqui o prazo de 4 anos. Tudo bem? Do incapaz de consentir, a gente tem 180 dias. Por revogação da procuração, 180 dias. Incompetência da autoridade celebrante, 2 anos. Tá bom? Tudo bem? Então, veja, menor sem consentimento dos pais, o casamento é nulo. Menor sem consentimento dos pais, o casamento é nulo. Ou o menor de 16 anos, o casamento é nulo. Quem não tem 16 anos tem que ser declarado nulo. O código precisa ser corrigido nessa parte. Menor sem um consentimento, 180 dias. Os pais podem entrar com a ação? Podem. Vício de vontade por erro essencial, que são aquelas causas que a gente estava comentando aqui. E por coação, 4 anos. Dá o print nessa tela aí. Deu print, Brasil? Ok? Dá o print na primeira tela também, para quem chegou depois. Certo? E aí, gente, é isso. Tem um texto no Jus Brasil que fala assim: pênis pequeno não pode ser considerado motivo para anular o casamento. Entra dentro desse aspecto aí.
Esse texto é um texto muito antigo e ele começa dizendo assim: no dia 20 de junho de 2012, no portal Âmbito Jurídico, veiculou a seguinte notícia que transcrevemos na íntegra. Mulher pede indenização na justiça por ter casado com homens de pênis pequeno. KDB, 26 anos, advogado e residente no município de Porto Grande, no Amapá, decidiu processar o ex-marido por uma questão até então inusitada na jurisprudência nacional. Ela processa a ACD, comerciante de 53 anos, por insignificância peniana. Embora seja inédito no Brasil, os processos por insignificância peniana são bastante frequentes nos Estados Unidos e no Canadá, como a gente mencionou. Essa moléstia é caracterizada por pênis que em estado de ereção não atinge 8 centímetros. A literatura médica afirma que esta reduzida envergadura inibe drasticamente a libido feminina, interferindo de forma impactante na construção do desejo sexual. O casal viveu por 2 anos uma relação de namoro e noivado. Durante este tempo, não desenvolveu relacionamento sexual de nenhuma espécie, em função da convicção religiosa de ACD, o homem. KDB, hoje, o acusa de ter usado a motivação religiosa para esconder o seu problema crônico. Em depoimento, a imprensa, a denunciante diz que, se eu tivesse visto o tamanho do problema, eu jamais teria me casado. A legislação brasileira considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando existe ignorância. Pode entrar, Rafa, estou terminando. Anterior ao casamento de defeito físico irremediável e de moléstia grave. E aí? E você? Acha que é realmente um caso de insignificância peniana? Fica a dica para você estudar direito civil na prática. E é isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Beijo.